Bem-vindo, amigos, a mais um episódio do Copista. Voltamos com tudo agora em 2016 e fazendo um vídeo que eu estou devendo ao Jonatas Martins já há meses. Ele pede aqui uma tradução de Gálatas do verso 1 ao 5. Eu farei até o verso 6, porque o verso 6 completa o argumento de Paulo. Como nós vamos ver 6 versos, eu vou direto ao grego. E você me acompanha aqui ao lado esquerdo. Eu vou fazer uma marcação, observe aqui o número 1, ok? Eu vou lendo e você vai acompanhando os versos do lado esquerdo. Vamos lá, Gálatas 5, verso 1, diz o seguinte: Te eletheriaun, e Christos imas eletherosen, stikete, que mi palin zigodolias enechiste, ire ego Paulos legoimin, Otian peritemiste, Christos imas odeno felici. Martiromai de palin, pantian tropo peritemnomeno, otiofiletes estin, olon tonomon piise. Catergisite apoto Christo, oitinetes en nomo diceuste, tis charitos exepesate. Imis garpinefmati, ec pisteos, el pidere sinis apec dehometa. En gar Christo isso, ute peritomi tisci, ute acrobistia, alla pistis diagapis energumeni. Muito bem, amigo. Como você não pediu detalhes sobre o verso, eu vou fazer um comentário por minha conta. Esses tempos eu vi um rapaz argumentando sobre a perda de salvação baseado no verso 4. Aos amigos que estão vendo o vídeo, este não é um canal de teologia, esse é um canal de linguística, onde eu comento os versos nas línguas originais. Existem canais de teologia muito melhores do que este. E se você acredita que salvação é algo que se perde ou que não se perde, por mim tudo bem, tanto faz. Mas eu aconselho que você não use esses versos, especialmente o 4, para argumentar isso. Eu sei que Lutero comenta no verso 4 que salvação é algo que se perde, mas o grego não lhe dá muita margem para isso, e eu vou te explicar por quê. O argumento de Paulo nesses 5 versos, primeiro trata de liberdade, depois justificação e a relação entre Cristo e os caminhos que o homem busca, a graça e a justificação pelas obras. Perceba a crítica que Paulo faz aos judaizantes. Os judaizantes não negavam a graça. O problema deles não era o afastamento da graça ou a negação de Cristo, não. O problema era mistura. E nem sequer guardavam toda a lei, mas escolhiam algumas partes e obrigavam as pessoas que a seguissem. Paulo faz uma crítica duríssima a estes homens, dizendo que não há mistura entre justificação pela graça e pela lei. Então observe aqui verso 1. Não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. 2. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. 3. Todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. E veja como Paulo termina, isso é muito importante no verso 6. A circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma. Aqui no original está escrito: nem a circuncisão tem poder, nem a incircuncisão. Ou seja, o problema de Paulo não é com a circuncisão. Em Romanos 4:11, Paulo chama a circuncisão de selo da justiça da fé. Ou seja, Paulo não tem problema com circuncisão. O problema de Paulo é com a intenção do indivíduo de se justificar pela circuncisão. Traga isso para hoje. O que você usa para se justificar diante de Deus? Talvez dízimo, talvez missa, ou batismo, ou ceia, ou sábado, ou seja lá o que. Meu amigo, aquele que tenta se justificar por qualquer obra, ele está alienado de Cristo. Vamos olhar o verso 4 mais detalhadamente. Responda a seguinte pergunta: vós os que vos justificais pela lei, ou seja, aqueles que tentam se justificar pela lei, eles estão salvos? É claro que não. E o que o grego dá a entender aqui? Onde está separados estáis de Cristo. Catergifite é inércia, alienação, ou seja, Cristo se torna inerte, inútil. Você fica alienado de Cristo. E por que nós traduzimos exepesate como decaístes ou queda? Porque nós preferimos uma tradução literal. E ele usa exatamente essa palavra.
para demonstrar uma superioridade do caminho da graça, o indivíduo que tenta se justificar pela lei, ele renuncia à graça. Ele decai de um caminho superior excelente para um inferior, que não o levará à salvação. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem dízimos, batismos, missas, eucaristias, os sábados, nada disso tem poder algum. Agora, se você faz estas coisas por amor, então continue fazendo essas coisas. Ou seja, se você faz qualquer coisa sem a intenção de se justificar, então não há problema algum, amigo. Mas não faça mistura, porque a justificação existe apenas pela graça. Você estará abrindo mão, renunciando à graça, se negar isso. Então lembre-se, em Cristo Jesus, a única coisa que tem poder é a fé que opera pelo amor. Espero que tenha gostado. Nos veremos no próximo vídeo. Um grande abraço.